O senador petista Humberto Costa, um dos mais importantes parlamentares do PT no Congresso Nacional, se pronunciou ao portal Metrópolis sobre as expectativas que os petistas têm, os políticos, é claro, para com a eleição futura de Davi Alcolumbre como presidente do Senado, a partir de 2025. E ele disse que, em conversas de bastidores com Alcolumbre, ele teria se comprometido a inviabilizar a agenda do impeachment de ministro do STF, que tem sido uma pauta bastante recorrente nos últimos 3 anos, chegando a levar grandes multidões para as ruas de forma espontânea. E isso fora do governo Bolsonaro até. Já no governo Lula, houve manifestações nesse sentido, populares. E Alcolumbre se colocou contra e disse que vai inviabilizar essa agenda, inviabilizar a sua prosperidade, digamos assim. Também foi consultado sobre a questão da anistia. Existe um projeto que propõe a anistiar todos aqueles que foram envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília, que resultaram em vandalismos e danificação de patrimônio e assim por diante, sendo condenadas de forma desproporcional. Além disso, essa anistia abrangeria Jair Bolsonaro, tornando-o elegível novamente. Parece ser uma proposta mais fácil de passar do que o impeachment, porém encontra cada vez mais dificuldades. Aparentemente existia uma chance maior de aprovação na Câmara, pelo menos com o comprometimento de Arthur Lira em pautar essa questão no plenário, mas parece que Arthur Lira deu um drible no PL, que não é tão difícil, os últimos anos mostram isso, e adiou essa pauta, tirou ela da comissão principal da Câmara, que é a CCJ, e colocou numa comissão especial, que é uma sinalização lá no Congresso, típica de quem quer inviabilizar, de quem quer atrasar aquela ideia. Diante disso, ainda tem essa fala de Alcolumbre, segundo Humberto Costa, de que a anistia ele é contra pautar no Senado. Vai ser contra, como futuro presidente, provável, de pautar isso no plenário e assim por diante. Mas vale ressaltar que Alcolumbre disse a Humberto Costa que a questão da anistia é algo que vai ser desejado, inclusive pelo PT, não só pelos bolsonaristas e pelo próprio Jair, porque, segundo Alcolumbre, Bolsonaro é o candidato ideal para ser enfrentado por Lula em 2026. É aquela velha tese do eleitor mediano. Esses parlamentares do Centrão amam essa teoria, que diz basicamente o seguinte: numa eleição entre extremos, os mais favoritos, os mais cotados para saírem como vencedores são aqueles mais moderados, mais próximos do centro, ideologicamente. Porque, segundo essa tese, os eleitores que são de algum dos dois extremos ideológicos, políticos, têm aversão ao extremo oposto, naturalmente. Só que eles não teriam rejeição em relação à ideia de votar em alguém mais moderado, para tentar impedir que o outro extremo vença. E dessa forma, os moderados acabam se sobressaindo no debate público. Segundo essa tese, alguém do Centrão, por exemplo, não teria a rejeição que o Bolsonaro tem, mas teria os votos de quem é contra Lula. E aí ficaria fácil alguém do Centrão ganhar de Lula. Na prática, não é bem assim. Se a gente for olhar as últimas eleições, de 2002 para cá, o PT só ganhou. Só perdeu quando enfrentou Bolsonaro em 2018 e em 2022. Se a gente for considerar como fidedigno o resultado, foi praticamente um empate. E nomes mais moderados do PSDB, por exemplo, nunca tiveram êxito contra o PT. Parece uma tese meio fracassada, pelo menos no cenário brasileiro.